Fala galera do JJ Velani, hoje nós iniciaremos mais uma série nova, uma série sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. E hoje nós vamos focar na teoria pré-milenista, pré-tribulacionista. Lembrando que existem algumas teorias sobre a cronologia do arrebatamento e tem teorias que nem acreditam no arrebatamento. No pré-milenismo existe o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Tem o amilenismo e o pós-milenismo também, que não são pré-milenistas, mas isso nós vamos ver posteriormente. Hoje nós vamos focar no pré-tribulacionismo. O que o pré-tribulacionismo acredita? O pré-tribulacionismo, vale salientar, que é a visão da maioria das igrejas evangélicas do mundo. As igrejas batistas regulares, as igrejas pentecostais. Já o amilenismo, o pós-milenismo praticamente não é mais usual, mas o amilenismo é mais das igrejas presbiterianas. E o que é que o pré-tribulacionismo acredita? Acredita que nós, desde Cristo, estamos vivendo a era da igreja, e a era da igreja ela vai se encerrar com o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o momento que Jesus vem, fica nas nuvens e leva o povo eleito para os ares, para o céu. E o que é que acontece quando isso ocorre? É no momento, e abrir e fechar de olhos, creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso, e nesse momento começa a grande tribulação, que para aqueles que acreditam dessa maneira está profetizada em Daniel capítulo 9, versículo 27, que é a última semana das 70 semanas de Daniel, que segundo o pré-tribulacionismo se confirmará, acontecerá de fato nesse período de 7 anos que eles dizem que é a grande tribulação, que começa justamente com o arrebatamento que encerra a era da igreja. Nesse período surge o anticristo, e nesse período vai ser um período conturbado aqui na Terra, mas eles acreditam que os 3 anos e meio primeiros vão ser tranquilos. O anticristo ele vai reinar, vai ter toda uma soberania, vai ter todo um respeito ao anticristo, porém nos últimos 3 anos e meio aqui na Terra vai começar de fato a tribulação, vão acontecer aquelas catástrofes de apocalipse, aquelas pragas, entre outras coisas. Porém, vai ter algo paralelo no céu. Enquanto vai ter a grande tribulação de 7 anos na Terra, vai ter algo paralelo no céu. O que é esse algo paralelo no céu? Lembra que eu disse no início que Jesus vem nas nuvens, leva a igreja lá para o céu? A igreja, quando eu me refiro à igreja, que quando a Bíblia se refere à igreja, são os eleitos, são aqueles realmente cristãos, aqueles que realmente são discípulos de Cristo, não a igreja de forma geral, não a pessoa que se diz cristão, mas vive como se Deus nem existisse, um ateu prático. Esse que é cristão de verdade, segundo a visão pré-tribulacionista, esse vai para o céu e vai acontecer 2 coisas lá. Primeiro, vai ter o tribunal dos crentes, o tribunal de Cristo. O que é esse tribunal de Cristo? É o tribunal que aqueles cristãos eles vão receber o galardão da vida cristã que eles tiveram. É de fato uma recompensa, mas eles não perderão a salvação, até porque eles já estão lá no céu. Então esse tribunal não é um tribunal de acusação, é um tribunal de recompensa, é um tribunal de reconhecimento, e terão aqueles que serão salvos, porque a salvação é pela graça, porém não fizeram muita coisa na vida cristã, então não vão ter galardão coisa nenhuma. As suas obras vão se queimar como palha, como feno, como a gente vê isso lá nas cartas de Coríntios. A outra coisa que vai ocorrer é a boda do Cordeiro, que literalmente é o casamento de Jesus com a igreja, é o casamento de Jesus com os eleitos, é um momento de festa. Então, entenda, como é a visão pré-tribulacionista? Estamos vivendo a era da igreja até o momento, vai ter o arrebatamento. Quando tem o arrebatamento, o que é que ocorre aqui na Terra? Começa a grande tribulação dura 7 anos, os primeiros 3 anos e meio é tranquilo, os outros 3 anos e meio são conflituosos. O anticristo está reinando na Terra nesse período, e no céu, primeiramente, tem o tribunal de Cristo, que é o momento de recompensa com os crentes, com os cristãos, e o outro acontecimento são as bodas do Cordeiro, que é literalmente um casamento de Cristo com
a igreja. Mas o que acontece nesse final de 7 anos, nesse final da última semana de Daniel 9:27, Jesus ele vai retornar a Jerusalém, essa visão pré-tribulacionista. Literalmente, ele volta para Jerusalém, literalmente, ele derrota o anticristo e nesse período, o que é que ocorre? Ocorre uma batalha. O anticristo ele não vai simplesmente deixar Jesus chegar e mandar no negócio todo. O anticristo ele vai querer combater Jesus. E essa batalha ela está profetizada em Apocalipse 19:20, que é justamente a batalha do Armagedon, que é o quê? Que é a batalha quando Jesus volta para a Terra com a igreja e vão para o quê? Para começar o milênio, literalmente, milênios de 1000 anos, porém vai ter uma batalha de Armagedon contra o anticristo, que ocorre, o anticristo é derrotado. E nesse momento que ocorre o início do milênio, daí vem o nome pré-milenismo pré-tribulacionista, porque o que é a visão pré-milenista, que ocorre tudo isso que eu disse antes do milênio, mas existem aqueles que acreditam que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja antes da tribulação, aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja no meio da tribulação e aqueles que acreditam que Jesus vai arrebatar a igreja após a tribulação. Daí o nome pré, meso e pós. Porém, as 3 visões são pré-milenistas, ou seja, tudo isso ocorre antes do milênio. E o milênio, necessariamente, na visão pré-milenista, é literal. Então, o que ocorre nesse milênio? São 1000 anos no qual Jesus vai reinar, não só em Jerusalém, mas em toda a terra. Vai ser um momento de muita paz, um momento de muita harmonia, um momento que é como se Cristo, segundo a visão pré-tribulacionista e pré-milenista, mostrasse como governar o planeta, algo que os homens nunca conseguiram com nenhum sistema, nem capitalista, nem socialista, muito menos fascista, e até porque esse sistema corrupto após a queda, sem precisão e sem aperfeiçoamento algum. Então, segundo a visão pré-milenista, fazendo um resumo para encerrar, estamos vivendo a era da igreja, Jesus arrebata, começa a grande tribulação na terra, e no céu, o Jesus com a igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, não nessa ordem, tribunal de Cristo primeiro, bodas do Cordeiro depois Jesus volta com essa igreja para reinar aqui na terra durante 1000 anos, porém tem uma batalha com o anticristo, o anticristo é derrotado e o que ocorre? Começa um milênio. Então existem várias perguntas acerca disso aqui, é só um apanhado geral. Cada assunto desse que eu citei hoje tem suas particularidades, tem algo que deve ser estudado com profundamento. Por quê? Porque surgem várias perguntas com esse assunto. Muitas perguntas. Até porque muita gente não acredita dessa maneira. Essa é a visão da maior parte da igreja evangélica, mas se você for perguntar para os evangélicos, a maioria dos evangélicos, eles não vão entender. Eles não vão saber explicar isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas para encerrar, o que ocorre? Final do milênio, julgamento final. Nesse julgamento final, uns vão para a morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre, literalmente eterno, como Jesus diz lá em Mateus. E outros vão para a vida eterna, viver em algo que na Bíblia não revela como vai ser fisicamente. Uns acreditam que nós vamos ter um corpo totalmente transformado, que vamos andar por todo o universo, pelos planetas. Outros acreditam que vai ser algo fora do universo. Outros acreditam que vai ser algo totalmente adimensional e atemporal. Porém, a Bíblia não especifica como vai ser isso de fato. Porém, vai ser uma eternidade, tanto para aqueles que vão viver eternamente, como aqueles que vão morrer eternamente. Isso após o julgamento final. Esse é o único momento que todos concordam, tanto pré-milenistas, tanto pós-milenistas. Vai ter um julgamento final. Porém, uns acreditam, os pré-tribulacionistas não acreditam que, de fato, a igreja vai estar nesse julgamento, porque a igreja já passou pelo tribunal de Cristo. Só aqueles que passaram pelo milênio, ou aqueles que não foram arrebatados e morreram, tanto na tribulação como depois da tribulação. Já outros acreditam que a igreja vai necessariamente passar por esse julgamento final, porque não acreditam que o tribunal de Cristo é separado do juízo final de Apocalipse 20. Então é isso que eu tinha para trazer hoje. Essa é a visão pré-tribulacionista.
Lembrando que tem a meso e a pós, a única diferença da pré-tribulacionista para meso e a pós é a questão do arrebatamento em si, porque a pré é antes da tribulação, a meso no meio da tribulação e a pós após a tribulação. Mas as outras coisas são igual. Então esse foi o foco, a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Posteriormente nós vamos estudar mais sobre outras teorias escatológicas e vamos se aprofundar sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado. Então curte, compartilha, divulga na tua igreja, divulga com teus amigos e que seja algo que realmente edifique vocês e incentive vocês a estudar mais. Qualquer dúvida, pergunta aí embaixo e a gente vai tentar responder vocês se a gente puder. Então até a próxima, galera. Tchau, tchau.